Stand up on your feet and get ready to worship the Lord. Come on, clap your hands. Te busco, te procuro, ó Rei. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou prosseguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bom dia e paz, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então, estamos mais uma vez no culto online, até nós podermos estar no culto presencial que será anunciado para todos vocês. Amém, meus queridos? Que Deus possa nos abençoar de uma forma especial neste culto de hoje, que você possa estar atento àquilo que Deus vai estar falando ao nosso coração. Eu vou orar, mas daqui a pouquinho, porque eu gostaria só de dar essa introdução aqui. Hoje nós vamos falar sobre disposição e esforço.
Então nós precisamos, eu quero dar só uma introdução rapidinha e quero fazer uma oração, porque realmente todos nós estamos precisando de muita disposição e de muito esforço para dar continuidade à nossa vida em todas as áreas, não é? As lutas, as dificuldades, as perdas, as decepções e tantas outras situações externas e internas, né? Tentam roubar o nosso ânimo, a nossa disposição, o nosso esforço, não é? Tentando nos desanimar, colocarmos para baixo, sem forças, nos levando muitas vezes até mesmo a desistir e até desacreditar, não é? Então, hoje eu quero falar sobre disposição e esforço. Mas antes, eu quero orar agora com você. Por você, orar com você, não é? Para que Deus possa nos dar forças, socorro, nos dar direção, para que Ele possa nos dar ânimo para nos dispormos, para nos esforçarmos. Porque nós precisamos, todos nós precisamos, todas as pessoas estão precisando disso hoje. Pessoas que creem e pessoas que não creem. Todos nós estamos precisando hoje da força e da graça de Deus na nossa vida. Portanto, eu gostaria que você concentrasse agora. Se você puder, feche os seus olhos, apenas para você não ficar distraído com nada, não é? Nós fechamos os olhos apenas para não nos distrairmos com nada, porque de olhos abertos ou fechados, não importa. O importante é nós estarmos orando, falando com Deus, porque a oração é comunhão, é falar com o Senhor. Então, vamos orar agora e suplicar a Deus que Ele nos abençoe de uma forma especial. Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento. E o Senhor sabe, ó Deus, que hoje, mais do que nunca, todos nós estamos precisando que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê disposição, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos dê orientação, direção em todas as coisas, que o Senhor venha, ó Pai, suprir as nossas necessidades, sarar as nossas enfermidades, nos dar saúde, nos dar provisão, nos dar tudo aquilo que nós precisamos para continuar as nossas vidas sem nenhum empecilho, sem nenhum desgosto, sem nada que venha nos desanimar, nos entristecer e nos colocar para baixo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos no mundo físico e no mundo espiritual todo e qualquer intento do maligno. Tudo aquilo que ele tem planejado no mundo físico e espiritual contra qualquer um de nós, contra as nossas vidas pessoais, nossa família, tudo que envolve a nossa vida, que seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua vitória e fala conosco hoje, mais uma vez, através da ministração da tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é espírito e vida. A tua palavra dá ânimo, força e saúde para os nossos ossos e renova o nosso espírito, a nossa mente e nos fortalece e nos enche de fé, de confiança e de disposição e esforço, que é o que hoje nós mais precisamos para prosseguir em tudo na nossa vida. Nós te suplicamos essas bênçãos, clamando a ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. E nós cremos e dizemos amém. Amém, meus queridos. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra, dessa oração para a sua vida hoje? Nós precisamos crer e nós precisamos receber, pegar para nós, trazer para dentro de nós a palavra de Deus, porque é como Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E quando nós colocamos essa palavra no nosso coração, nós não erramos, nós não pecamos e nós nos fortalecemos. Amém, meus queridos? Então, hoje, não é? A palavra que nós vamos falar hoje e compartilhar é sobre disposição
e esforço. Hoje, mais do que nunca, diante de tudo e de todas as complicações em todas as áreas no mundo social e político, econômico, espiritual, moral, em todas as áreas, religioso, espiritual, não é? Em todas as áreas, nós estamos precisando de muita disposição e de muito esforço, porque tudo que tem acontecido tem colaborado de uma forma triste e terrível para tirar a nossa disposição e tirar o nosso esforço. Mas isso não vai acontecer conosco, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você crer nisso, diga amém. Amém? Glória a Deus. Não é? Dispor e esforçar. Isso são dois verbos transitivos. Por quê? São verbos que precisam dispor para quê? Esforçar para quê? Não é? Então, dispor é apresentar-se para alguma coisa, para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa, para ocupar alguma coisa. Então, dispor é você se apresentar para, é oferecer-se para. E conforme eu falei, por causa de tantas lutas, muitas vezes você não se dispõe. Ah, não, deixa que outro faça, deixa que outro vai e resolve isso. E nós perdemos o privilégio e a oportunidade de nos dispor, não é? E dispor é você se apresentar para, e esforçar é se animar, é criar ânimo, é criar estímulo, é criar combustível dentro de você, fazer existir combustível, força, ânimo, para que você possa realizar alguma coisa, não é? E nós precisamos disso, muito disso. É interessante que quando nós olhamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, nos versículos, só o 36 e 37 que eu quero ler, só para nós pegarmos o sentido do que vamos falar, não é? Jesus fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Ele sentiu compaixão das pessoas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Exatamente como hoje. Muitas pessoas, milhares de pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Às vezes até mesmo frequentando uma igreja, frequentando um culto, elas estão exaustas como ovelhas que não têm pastor. E o versículo de número 37, Jesus fala assim: e então se dirigiu a seus discípulos e disse, olha o que Jesus falou: a seara, na verdade, é grande, mas são poucos os trabalhadores. A seara é grande, a necessidade é grande, mas são pouquíssimos os que se dispõem, os que se esforçam. É isso que ele está dizendo. Eu espero que você esteja entendendo isso, não é? A seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. São poucos os que dizem, podem contar comigo. São poucos os que dizem, eu vou me esforçar. Vocês estão entendendo o que é que Deus está falando hoje conosco, não é? A seara é grande, a necessidade é grande, mas poucos são os que se dispõem, poucos são os que se esforçam, não é? Disposição e esforço é um ato, é uma ação, uma atitude, né? Porque é um verbo é ação, não é? É uma atitude pessoal. Isso é alguma coisa muito pessoal, individual, não é? A disposição e o esforço nunca deve ser imposto, mas deve ser algo que precisa nascer dentro de nós, gerar dentro de nós, surgir dentro de nós espontaneamente, não é? É uma motivação pessoal, interna de cada um de nós. É tão maravilhoso quando você vê que está tendo uma necessidade e alguém diz, eis-me aqui, pode contar comigo.
eu me disponho, eu me esforço. E nós podemos ver isso tão claramente a vida inteira, em todos os lugares, na igreja, no trabalho, na casa, na família. Você vê que, às vezes, um só ou pouquíssimos se dispõem e se esforçam, não é? E os outros ficam como alguém que disse uma vez assim: olha, tem uma barata morta subindo na parede. Aí outro falou: mas como uma barata morta subindo na parede? Não é? Aí quando foram ver, eram várias formigas que estavam carregando uma barata morta, subindo pela parede. Mas tinham várias formigas carregando e outras por cima da barata, ao invés de estar ajudando. Então, a seara é grande, mas são poucos os que se dispõem. São poucos os que dizem: pode contar comigo. Eu vou me esforçar. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer para poder cooperar, não é mesmo? Então, a disposição e o esforço é muito importante que seja algo espontâneo e jamais imposto. Que ninguém precise exigir de você. Que cada um de nós, de você não, de mim, de você, de todos nós, que ninguém precise exigir de nós, mas que a disposição e o esforço possa nascer dentro de nós como uma graça de Deus espontânea, porque isso é muito maravilhoso. E isso é para poucos, mas esses poucos são privilegiados por Deus, não é mesmo? O que tem provocado em cada um de nós mais motivação para que possamos nos dispor e esforçar? O que é que tem provocado em cada um de nós mais motivação, mais força, não é? Mais combustível para que nós possamos nos dispor e esforçar? O quê? Por quê? Para o quê? Para quem? Para onde? Isso é muito interessante, não é? O que é que realmente e voluntariamente tem provocado em nós forte e prazerosamente o sentimento para nos dispor e nos esforçar? Eu estou repetindo isso muitas vezes porque eu quero que isso fique marcado na nossa mente, marcado no nosso coração, marcado no nosso espírito. Perdão. Marcado e fique carimbado dentro de nós. Pense, responda sinceramente para você mesmo. Nós precisamos pensar e responder para nós mesmos se nós estamos tendo disposição e esforço. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 21, eu sei de memória esse versículo, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção nisso. Perdão. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, o meu tesouro, o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Porque aonde ou onde, não é? É o lugar, estiver o tesouro. O que é o tesouro? O que ele está dizendo? É o que tem mais valor e é mais importante para cada um de nós. Aquilo que nós consideramos de maior valor e de maior importância e de maior interesse para nós, é nisso que nós colocamos o coração. Nós vamos, nos dispomos e nos esforçamos. Pense nisso aí, não é? É nisso, não é? É isso que é o nosso maior tesouro, é que vai nos trazer motivação, esforço e disposição. Aonde está aquilo que nós consideramos mais importante?
é aí que nós daremos mais importância, mais valor. E é nisso que nós vamos empenhar mais a nossa disposição e o nosso esforço. Aonde? Onde? Em que? Em quem tem estado por mais tempo o nosso coração? A que temos dedicado maior parte do nosso tempo, da nossa mente, do nosso esforço, da nossa disposição, que nós temos aplicado o maior tempo? O nosso coração. E por quê? O que mais precioso na nossa vida, a ponto de exercer controle nas nossas emoções, nas nossas decisões, nas nossas escolhas e na nossa disposição e esforço? O que é e que tem sido mais precioso na nossa vida para que dediquemos mais? É o relativo? É em relação ao que está à nossa volta, ao nosso redor? Ou é em relação ao que é absoluto, que é o único e verdadeiro Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus absoluto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Emanuel, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e hoje habita dentro de nós. Para quê? Em que temos dedicado o nosso maior esforço, a nossa maior dedicação, a nossa maior disposição? É para o que é relativo ou é para aquele que é o único, absoluto, que é Deus, não é? Sabe por que é que muitas pessoas, inclusive milhares de crentes, de cristãos, de religiosos, vivem sempre vacilando entre altos e baixos? Um dia eles estão muito bem, mas eles passam semanas e às vezes meses e até ano mal. Péssimo. Por que que milhares de pessoas, crentes ou não crentes, religiosas ou não, passam tempos altos e baixos? Eu quero que você pense nisso aqui. Sabe por quê? Porque o coração das pessoas, o nosso coração, muitas vezes, passa muito mais tempo naquilo que ele mais valoriza, que nós mais valorizamos. Analise isso. Qual tempo nós dedicamos? Quanto tempo nós dedicamos mais naquilo que nós fazemos, não é? Naquilo que nós achamos mais interessante e prazeroso. Se nós fizermos uma análise da nossa vida e observarmos bem, nós vamos ver que muitas vezes nós temos tanta luta de estarmos no alto ou no baixo, em altos e baixos. É porque muitas vezes é o mínimo que nós dedicamos, que nós nos dispomos e esforçamos para estar na presença de Deus. E então, é lógico que nós seremos sempre atacados e seremos sempre contaminados, mais com desânimo do que com o ânimo, mais com o fracasso do que com a força,
mais com a falta de fé do que com fé. Todos nós, por causa do nosso ego, do nosso eu, da nossa índole, do nosso caráter, da nossa vontade, lá de dentro do nosso eu, do nosso coração, todos nós somos continuamente, constantemente confrontados pela verdade e pelos princípios de Deus. Somos confrontados por quê? Porque muitas vezes a verdade e os princípios, eles entram em confronto, em choque com aquilo que nós mais queremos, mais desejamos, mais valorizamos e é mais importante para nós. Pense se não é assim. Infelizmente, tem sido assim. Infelizmente, parece que todos nós não ficamos livres disso. Por isso nós precisamos analisar a nossa vida e buscar de Deus uma direção. Existe um exemplo muito fácil de confronto, não é? De um confronto diante de uma pessoa que disse para Jesus que queria e tinha interesse numa coisa, mas quando ficou diante da verdade, entrou em confronto e não teve condições de prosseguir. Vamos ver Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo de número 19. É um texto bastante conhecido, não é? Do versículos de número 16 a 30. Você vai entender o que é isso, não é? Olha aqui, fala-se sobre o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar e para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntaste acerca do que é bom? Ou por que me chamas bom? Porque bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado, eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que é que me falta então? E disse-lhe Jesus: Só te falta uma coisa. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então o jovem perguntou: O que é necessário para que eu possa ter a vida eterna? Jesus falou: Você conhece os mandamentos? Conheço todos e tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus disse: Só falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, vem e me segue. E aqui diz assim, não é? Porque, versículo de número 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, para ele, os seus bens estavam acima da sua salvação. Para ele, o relativo estava acima do absoluto. Para ele, as coisas materiais eram mais preciosas do que a vida espiritual, do que a vida eterna. Então, quando ele se retirou, ele estava dizendo para o mundo espiritual: eu fico sem a salvação, mas eu não fico sem os meus bens. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é que muitas vezes nós temos trocado
e colocado no lugar de Deus e daquilo que se refere à pessoa de Deus. É porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Será que existe na nossa vida algo que é mais valioso do que Deus? Do que o Elohim, o Absoluto, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Emmanuel, o Deus conosco? A nossa vida, nossas escolhas, nossas preferências, nossa disposição, nosso esforço é a maior prova do que realmente é ou tem sido mais valioso e importante na nossa vida e para cada um de nós. Ninguém precisa falar por nós. A nossa vida, por si própria, já fala. Nós não precisamos abrir a nossa boca. Disposição. Eu quero, e já falei sobre isso várias vezes em vários lugares, sobre 2 exemplos de quando Deus nos fala, nos chama para nos dispor para alguma coisa, porque Ele está falando conosco alguma coisa. E eu sempre usei o exemplo de 2 profetas. Um é um profeta maior, porque profetizou mais tempo durante o seu período de vida. E o outro é um profeta menor, porque ele profetizou durante menos tempo, durante a sua vida. O profeta maior é o profeta Jeremias. O profeta menor, que eu vou me referir também, é o profeta Jonas, não é? E lá no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, no versículo de número 1, começa dizendo assim, preste atenção nisso. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Quando nós vamos lá no profeta menor, Jonas, no capítulo 1, versículo 1, fala assim, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo. É como se fosse hoje, é como hoje, nessa live, nesse culto online, Deus falando comigo, com você, com todos os que estão assistindo e participando. Agora ou posteriormente, Deus está falando. Veio a palavra do Senhor a nós dizendo. Aí quando nós vamos em Jeremias 18:2, o versículo 2 fala assim, olha o que Deus fala com Jeremias. Dispõe-te, Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Ou seja, hoje eu quero falar com você lá na casa do oleiro. Então, disponha-te e vá até lá. Aí, quando nós vamos em Jonas, capítulo 1, versículo 2, Deus fala assim agora com Jonas. Dispõe-te, Jonas, desce até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque o seu pecado chegou até a mim. Prega para esse povo que precisa de arrependimento. Aí, quando nós vamos lá para Jeremias, capítulo 18, no versículo 3, está escrito assim, desci até a casa do oleiro. E aí, quando nós lemos o texto, nós vemos que Jeremias vê o oleiro trabalhando no barro, no vaso, e Deus falou com ele ali. Deus mostrou para ele o que queria. Não vou entrar em detalhes porque não é essa a mensagem. Eu quero mostrar sobre a disposição. Aí quando nós vamos lá em Jonas, capítulo 1, versículo 3, diz assim, e Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Jeremias se dispôs para obedecer. E Jonas se dispôs para desobedecer. Será que Deus tem falado conosco? Será que nós temos ouvido a voz de Deus?
Será que ele tem pedido alguma coisa para nós e nós temos nos dispostos a obedecer? Ou a desobedecer? Como tem sido a resposta nossa àquilo que Deus tem falado com cada um de nós? Quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo de número 10, especificamente nos versículos 4 e 5, não é? Jesus fala assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas seguem a minha voz, e elas jamais seguem a voz do estranho. Mas ele diz assim: as minhas, é o pronome possessivo, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e obedecem a minha voz. Então, quem ouve e não obedece, ainda não é ovelha, ou é uma ovelha muito desobediente. E desobediência é pecado. E pecado gera morte. Então, nós temos ouvido a voz de Deus? Deus tem falado conosco? Deus tem dado alguma direção para nós? Qual tem sido a nossa disposição quando Ele fala: dispõe-te e faça isso? Nós descemos até a casa do oleiro para que Deus fale conosco e ali ouvimos a voz de Deus? Ou nós pegamos o caminho contrário e ao invés de irmos para Nínive, vamos para Tarsis, para um caminho totalmente contrário, que vai causar para nós e para quem está conosco um vendaval, um maremoto, a ponto de nós termos que ser jogados no mar, engolidos por um peixe e passar por tanta vexame, tanta vergonha e tanto vexame, até aprender a se dispor, porque a vontade de Deus é perfeita, porque Ele é soberano e é muito melhor na nossa vida, né? Como temos canalizado a nossa disposição e o nosso esforço quando ouvimos e entendemos que Deus está falando conosco e nos dando uma direção ou uma ordem? Como é que nós temos canalizado a nossa disposição e o nosso esforço? Nós fazemos como Jeremias ou como Jonas, não é? Lá no livro de Jó, no capítulo de número 11, Jó está lá antes do livro de Salmos. O livro de Salmos está no meio da Bíblia, não é? Então, antes do livro de Salmos está o livro de Jó. No capítulo de número 11, versículos de 13, a 19, fala assim. Isso aqui é um conselho de Zofar, um dos amigos de Jó, que está dando para ele. Não vou entrar em detalhes também, porque é um texto muito importante, muitas coisas nós temos que falar nesse texto. Mas eu só quero que você leia isso aqui. Ele começa dizendo assim, no versículo 13: se dispuseres o teu coração à disposição. Ah, meus irmãos, quando nós nos dispomos para seguir a direção de Deus, tudo muda na nossa vida e Ele verdadeiramente desembaraça o nosso caminho. Mas quando nós não nos dispomos, as coisas vão complicando e embaraçando cada vez mais. Então aqui fala assim: se dispuseres o teu coração e estenderes as tuas mãos para Deus, buscares a Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, não é? E não permitires habitar na tua tenda, na tua casa, a injustiça, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Ah, isso são águas passadas, já passou, não é? A tua vida será mais clara do que o meio-dia, ainda que ele haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-á seguro,
porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Que coisa maravilhosa. Eu preciso apenas me dispor. Eu preciso apenas permitir a mim mesmo que eu me disponha, que eu me esforce. Então tudo vai mudar. E nós aprendemos que quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Nós muitas vezes não nos dispomos para mudar e queremos que os outros mudem. Então nem você muda, nem ninguém muda, nem nada muda. Mas quando eu mudo, quando eu me disponho a mudar, tudo muda ao meu redor. Como temos canalizado a nossa disposição? Como é que nós temos feito isso na nossa vida? Disposição e esforço. Esforço. Esforço é ânimo, é motivação, é estímulo, é prazer em fazer. Quando o esforço é algo espontâneo, pode ser algo que exige muito de nós, mas é prazeroso, porque ele é espontâneo, porque ele é para algo que para nós é precioso, porque aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, aí está a nossa disposição, aí está o nosso esforço. Vocês estão entendendo? Não é? Então, esforço é ânimo, é motivação, é estímulo, é prazer em fazer. Em que? Para quê? Onde e para quem temos canalizado o nosso esforço? No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, versículo 10, Salomão, não é? Que escreveu o livro de Eclesiastes, ele fala assim: tudo, ou seja, não tem nada que está fora do tudo. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, tudo aquilo que chegar para você, para que você faça, para que nós façamos, para que eu e você tenhamos que fazer ou façamos, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme, de acordo com as suas forças, do jeito que você sabe que pode e deve fazer. Porque muitas vezes nós sabemos que podemos fazer mais, mas nós fazemos menos. Mas a palavra de Deus fala: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o do jeito que você sabe que pode fazer. Aí ele completa dizendo: porque lá depois que você morrer, isso aí não vai precisar não. Precisa é agora. Enquanto nós temos chance e oportunidade e privilégio de poder fazer. Então tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E cada um de nós sabe exatamente até onde nós aguentamos, até onde nós podemos. Eu sei que muitas vezes nós e muita gente fica fazendo corpo mole. Nós sabemos que podemos fazer mais e falamos: não estou dando conta, não estou dando conta. Mas se aparecer um pitbull perto de você, você dá conta e corre. Aí a coisa muda. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, Jesus disse assim: desde os dias de Noé até agora, o reino de Deus, desde os dias de João Batista, até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço.
o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus, a direção de Deus, o guia, a orientação de Deus na nossa vida, a proteção de Deus na nossa vida é tomado. A palavra tomado no grego é asparzousin, que significa é pego com muita vontade. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Então ele usa essa palavra asparzousin, é tomado. Não, isso agora é meu. Eu não largo isso mais porque eu quero isso para mim. Então, desde os dias de João Batista até agora, o reino, o governo de Deus, a direção de Deus é adquirido, é querido, é recebido por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não é? Ele fala assim, e aqueles que se esforçam com biastez, não é? A pessoa que busca com força, com convicção, essa pessoa, ela passa a ter na vida dela o reino de Deus. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Porque quando isso entra dentro de nós, nós adquirimos ânimo, nós adquirimos força, nós nos dispomos. Mas eu preciso querer, porque eu preciso ver no reino de Deus aquilo que é mais precioso para a minha vida, aquilo que é o meu tesouro, porque aonde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração, né? Por que o reino de Deus é tomado por esforço? Porque é uma decisão firme, convicta, séria que fazemos e que tomamos. Mas por que é um esforço? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e segue-me. Isso é um esforço. Precisa de muita disposição e de muito esforço. Mas quando nós enxergamos Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus absoluto, o Elohim, quando nós enxergamos o El Shaddai com os olhos espirituais, ele se torna a coisa mais preciosa para a nossa vida. Então, nós recebemos isso com esforço, mas não é esforço, porque o negar a nós mesmos e tomar a cruz se torna prazeroso, ainda que cause dor, sofrimento, mas é prazeroso, é prazeroso. Então, por que esforço? Porque nós precisamos nos dispor para carregar a nossa cruz e para negar a nós mesmos, não é? Contrariar a nós mesmos, contrariar as nossas vontades, os nossos caprichos, as nossas manias, os nossos faniquitos, as nossas vaidades, o nosso orgulho e tudo aquilo que é uma carga negativa na nossa vida que vira um empecilho para que possamos servir a Deus de todo o nosso coração. Quando nós colocamos Deus de verdade na nossa vida, é igual quando você encontra alguém que você ama, que você não quer nem saber o que a mãe diz, o que o pai diz, o que ninguém diz, o que o povo fala, você não, às vezes nem o que o pastor diz, nem nada, porque você resolveu amar e quer aquilo, quer essa pessoa. Você só olha aquilo.
não é? Então, quando você ama, tudo que você faz para quem você ama, para o que você ama, o sacrifício, o esforço é algo prazeroso. Por mais difícil que seja, é algo prazeroso. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que ama, não é? Aquele que anda no Espírito, ele não está mais debaixo da lei. Porque agora ele anda direito, não é porque é lei, é porque é prazeroso andar direito. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então a disposição e o esforço, ele se torna precioso quando eu entendo que Deus é o mais precioso para a minha vida. Porque quem tem Deus tem tudo. Porque Deus é tudo, não é mesmo? Então, por que é esforço? O reino de Deus é tomado por esforço. Lá em Romanos capítulo 12, de 1 a 2, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, nós não nos conformamos mais com este mundo. E nós entregamos a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, a nossa vida toma outro rumo. E muitas vezes não é fácil você contrariar o mundo, porque o mundo quer que nós o sigamos e façamos conforme ele é. E muitas vezes, para não agradar o mundo, nós desagradamos a nós mesmos primeiro, ao nosso eu, ao nosso orgulho, à nossa vaidade e àquelas pessoas que querem que nós caminhemos com ela no mundo. Então nós temos que ter muito esforço, muita coragem e nos dispor muito, porque nós precisamos abrir mão disso tudo. O reino de Deus exige disposição, esforço, convicção, determinação. O tempo todo Deus fala para nós, para todos nós. Ser forte, ser corajoso, anima-te, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, tenha fé, não desanime, confie, persevere, permaneça, não temas. Dispõe-te, esforça-te. Lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se nós ficarmos como frouxos, nos afrouxarmos, nós não vamos adquirir forças para continuar. Por isso que muitos desistem, voltam e retrocedem, não é? Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos ter disposição e esforço. Para quê? Para crer, confiar, permanecer, renunciar, perdoar, abrir mão quando for preciso, ceder, amar, ter compaixão, ajudar, abençoar, sorrir, ter disposição e esforço para quê? Para amar e proteger a nós mesmos e ao próximo. Para amar e proteger a nossa família, esposo, esposa, filhos, aos nossos irmãos, à igreja, aos nossos amigos, a perdoar os nossos inimigos e orar por eles e abençoá-los, a ser um canal, uma fonte, uma ponte de
paz, de harmonia, de união, para somar e nunca dividir, para sermos usados por Deus e nunca, jamais pelo maligno. Então, Deus quer de nós disposição e esforço. Dispõe-te, esforça-te. Mateus 11:12 fala: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Eu quero fazer uma oração pensando nisso que compartilhamos hoje. Que você possa ter disposição e esforço para permanecer na presença de Deus, para continuar a sua vida com fé, com confiança, com alegria, com prazer. Em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer essa oração por você agora. Senhor, eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família, a vida da igreja, de todas as famílias, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de todos os que estão online agora e estarão posteriormente. Que o teu Espírito Santo, que é o vivificador, que é aquele que traz à existência as coisas que não existem, que traz, ó Pai, o teu poder e faz existir aquilo que não existe. O teu Espírito Santo que nos renova, que nos fortalece, que nos consola, que nos direciona, que derrama luz na nossa mente, que o teu Espírito Santo possa nos encher de poder, ó Pai, do dínamos, para podermos testemunhar para nós mesmos e para o próximo. Que o teu poder está na nossa vida, atuando na nossa vida. Abençoa-nos, cura-nos de toda sorte de enfermidade. Derrama sobre nós a tua bênção e a tua vitória, para a glória do teu santo nome. Tira o desânimo, tira a tristeza, tira a decepção, a perturbação e renova as nossas vidas no poder curador e vivificador do teu Espírito Santo, porque nós oramos e nós clamamos a ti e te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Meus queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disposição, pelo seu esforço em estar sempre contribuindo com os seus dízimos e com as suas ofertas, porque isso tem sido de grande valor na vida da igreja e de tudo aquilo que nós precisamos cumprir com os nossos compromissos, com os nossos compromissos. Não é? O dízimo é a prova da nossa fidelidade a Deus e as ofertas são as provas da nossa generosidade. Que Deus possa te abençoar grandemente. Você pode contribuir através do PayPal ou através do Zelle, não é? Eu quero lembrar aqui que nós retornaremos ao culto presencial no primeiro domingo de dezembro, que será um domingo de ceia. E vai ser muito importante que você use máscara, o álcool gel. Vamos procurar manter um pouco de distância, nosso distanciamento, e eu gostaria que todos que fossem ao culto levassem o comprovante de que você fez o teste e está negativo, ok? Eu sei que muitos não vacinaram, mas o teste é muito importante. E aqui é de graça e está em todos os lugares aqui na cidade de Nova York, em todo lugar onde você vai. Então você pode fazer o teste quantas vezes precisar. Então, por favor, para o domingo do dia 5 de dezembro, compareça com seu teste, comprovando que está negativo. E se você estiver com algum sintoma, por favor, assista de casa online. Que Deus possa nos abençoar. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, derrama sobre nós a tua graça e a tua unção. Que nós possamos ter disposição e esforço para fazermos o melhor para o Senhor e para nós mesmos
e para o próximo, principalmente para a nossa família. Ó Deus, abençoa a tua igreja com paz em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.